Nesse vídeo eu vou te mostrar vários sites para conversar em inglês. Vários desses sites você pode conversar com pessoas reais e eu também preparei para você como um bônus, um site excelente para você conversar em inglês com inteligência artificial. E é muito legal para você praticar caso você também tenha um pouco de vergonha de começar a treinar inglês conversando com pessoas. E muitos desses sites são gratuitos, então você não precisa pagar eles caso você não tenha dinheiro, não tenha muito tempo também para treinar o inglês falado, você consegue utilizar esses sites para isso. Eu separei para vocês de uma forma prática uma sequência lógica para apresentar aqui. Primeiro, eu vou mostrar os top 5 sites gratuitos para você conversar em inglês com pessoas reais e depois dar um bônus do site que eu utilizo e falo para os meus alunos utilizarem com inteligência artificial, que é bem simples de utilizar. É simplesmente um site, então você consegue abrir, você não precisa baixar nada, muito útil. E como tirar o maior proveito dessas plataformas, porque uma coisa é eu chegar aqui e falar, olha, esses são sites, beleza, tchau. E outra coisa é falar como você consegue utilizar e aproveitar ao máximo cada uma dessas ferramentas. Também cuidados que vocês devem tomar enquanto vocês estiverem utilizando elas. E eu vou dar uma dica extra de como você consegue treinar o inglês sozinho também. Então, todos esses são com outras pessoas. Ou uma pessoa real, ou uma pessoa de mentira, como inteligência artificial. Mas você também consegue treinar inglês sozinho com uma técnica utilizada por poliglotas. Eu mesmo utilizei muito ela no começo da minha aprendizagem de italiano, de francês, e ainda utilizo. Então, eu recomendo muito ela e vou falar um pouco mais sobre ela no final do vídeo. Primeiro, por que usar site para conversar em inglês? Nós temos muitos motivos e eu sei que você sabe vários deles, por isso que você clicou nesse vídeo, por isso que você quis assistir esse vídeo. Uma ideia aqui muito comum é a expansão de vocabulário e melhoria de pronúncia. Uma coisa que eu sempre comento com os alunos é que quando você vai aprender uma língua, você precisa focar em duas coisas. Input, consumir informação, mas muito importante também é o output, é utilizar essa informação. Se você só aprende, só estuda e nunca usa, você não desenvolve a fala, você não desenvolve a fluência comunicativa. Então, a prática da conversação ela é excelente para você desenvolver várias funções que você precisa para se sentir fluente, que é pensar uma coisa em inglês e conseguir falar, expressar suas ideias, expressar suas opiniões, e isso acontece com a prática constante da comunicação. E também flexibilidade de horários. Então você pode usar um site e às vezes você consegue utilizar de madrugada, por exemplo, você consegue treinar inglês com inteligência artificial, que ela fica lá 24 horas por dia. Você pode treinar em qualquer momento do dia. Então é tranquilo, às vezes você trabalha, o seu trabalho é em um horário que é um pouco incomum, você não consegue ter grupos de conversação que estão funcionando naquele horário, e com esses sites você consegue ter esse acesso facilitado. E também exposição a diferentes sotaques e estilos de fala. Muitas vezes você está muito acostumado com um estilo de sotaque específico, e aí quando você vai conversar com alguém, você é surpreendido, surpreendida. Mas você consegue treinar muito isso em casa com esses sites também. E os que são pagos, você também consegue com preços muito acessíveis, e eu vou colocar aqui para vocês, tanto os gratuitos quanto os pagos, explicar a inteligência artificial e também explicar como você pode treinar sozinho. Não tem como você sair desse vídeo sem saber as melhores formas de você treinar a conversação, independente da decisão que você tome. Aqui, sobre os top 5 sites gratuitos para conversar em inglês com pessoas reais. Vários deles têm a parte gratuita e tem a parte paga. Por exemplo, o iTalk, você consegue se conectar com parceiros de idiomas, certo? E também existe a possibilidade de fazer aulas, não seria uma aula, né? Seria uma conversa com parceiros de idiomas de forma gratuita. Mas também existe a possibilidade de professores reais serem os seus parceiros de idioma, onde você vai conseguir treinar com aulas pagas com eles. Então, tem essa função de language exchange, que é muito comum, porque você tem nativos lá. Pode ter nativos americanos, né, pessoas americanas da Inglaterra, qualquer coisa assim, que querem aprender português. E você tá lá, você meio que troca o que você conhece do português com o que a pessoa conhece do inglês e um vai ensinando o outro. Então é uma forma muito interessante de trocar conteúdo. Não é pago, mas você de certa forma está prestando um trabalho igual a outra pessoa está fazendo um trabalho, que é te ensinar e você está ensinando ela. Uma forma muito legal de achar parceiros para treinar. Uma outra plataforma é a Tandem, que é um aplicativo, né, que você conecta com falantes nativos, também a mesma ideia praticamente do iTalk.
Eu nunca utilizei a Tandem, mas eu conheço pessoas que utilizam, então eu sei que é ok. Uma que eu realmente recomendo para esse mesmo estilo que tem é a HelloTalk. Já utilizei, já treinei francês com a HelloTalk. É muito legal. Você entra em contato com pessoas que falam a língua que você quer falar. Você consegue trocar mensagens de texto, mensagens de áudio. E o mais interessante de tudo é que eles têm também alguns corretores ortográficos. Então, se você mandou alguma coisa errada, ele mostra que está errado e mostra o porquê. Então, você consegue aprender muito simplesmente trocando mensagens de texto com pessoas que falam a língua que você quer aprender. Tem também a Speak, que é quase a mesma ideia da HelloTalk, e o Conversation Exchange. Todas essas têm a versão de parceiros de idioma e algumas, como por exemplo o iTalk, tem aulas pagas específicas para você treinar. Uma plataforma que eu utilizei bastante, mas que é um pouco diferente dessas daqui, é o Omegle. Agora, no Omegle, eu vou falar na parte de cuidados. Você tem que tomar cuidado porque a quantidade de pessoas que tem no Omegle é muito grande, de diversos países. Então, tem muitas pessoas estranhas na plataforma, mas é uma forma muito interessante. Já treinei italiano, já treinei francês lá, o próprio inglês consegui treinar bastante. E só que a dinâmica do Omegle é diferente, porque as pessoas que estão lá, elas estão buscando conversas. Então, não é necessariamente troca de línguas, a pessoa quer aprender línguas que nem essas plataformas que eu citei anteriormente. Se você tivesse que escolher entre alguma dessas, eu recomendaria o HelloTalk. Se você quer simplesmente conversar e tentar fazer um teste, utiliza o Omegle e toma cuidado com as tags que você utiliza. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos cuidados. Mas você consegue conversar com gringos sobre diversos assuntos. E eu vou falar um pouco mais agora sobre como conversar com a inteligência artificial. Se inscreva no canal também para acompanhar todos os vídeos que eu estou postando. O bônus é um site chamado Gliglish.com. Simplesmente, se você for lá no Google e digitar Gliglish, você consegue acessar ele. É um site gratuito, onde você tem uma inteligência artificial que vai te mostrar exatamente o que você precisa fazer para responder as perguntas de um determinado tópico, de um determinado tema. É muito simples. Se você digitar, colocar, selecionar a linguagem e entrar e clicar no tema que você quer, eu quero falar sobre minha rotina, eu quero falar sobre os meus gostos pessoais, sobre o meu trabalho. Ele vai te fazer as perguntas, você vai escutar as perguntas, você vai responder com áudio mesmo, e ele vai entender o que você falou, colocar ali e fazer uma pergunta logo em seguida de acordo com a resposta que você deu. E ainda te dá ideias de respostas para você fazer. Se você quer saber um pouco mais também sobre esse site ou como ele funciona, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre como utilizar inglês com o ChatGPT. Como treinar inglês com o ChatGPT. Eu vou deixar ele também aqui na descrição do vídeo. E você consegue, nesse vídeo, entender como utilizar com o ChatGPT e com esse site do Gliglish.com. Muito, muito legal de utilizar e treinar a conversação. A forma que você pode fazer para tirar o máximo de proveito dessas plataformas é estabelecer uma meta clara. Ou seja, eu vou ir lá no HelloTalk, eu vou lá no Omegle ou no Gliglish.com, mas o que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo com isso? É melhorar o vocabulário? É desenvolver mais a fluência, a pronúncia? E assim você consegue buscar esses parceiros de treino também, ou professores, ou escolher o tópico certo no site do Gliglish.com, por exemplo. Você consegue definir seu objetivo e aí buscar trabalhar aquele objetivo enquanto você está treinando. Por exemplo, eu quero vocabulário. Então, como que eu posso aprender a maior quantidade de palavras possível enquanto eu estou treinando aqui? E aí você pensa, depois de todas essas possibilidades, você separa as metas e começa a atingir elas. Porque se você não tiver um objetivo, você vai achar que você está desenvolvendo inglês, às vezes você vai estar desenvolvendo um pouco, mas você não tem uma sequência lógica de conteúdo. Então, você fica meio perdido, perdida. O importante é estabelecer meta clara, ser consistente. Então, não é de vez em quando, uma vez ou outra, você ir lá e conversar ou não. Por isso que eu vou dar para vocês no final do vídeo essa técnica de treinar sozinho, porque não tem como você não estar acompanhado de si mesmo. Então, não tem nenhuma desculpa para não treinar a conversação todos os dias, por exemplo, com essa técnica. Mas o interessante é ser consistente. É melhor treinar todos os dias do que treinar 1 ou 2 horas em um dia só e depois nunca mais fazer. Anotar e revisar. Então é interessante que, se você for melhorar o vocabulário, enquanto você está conversando, presta atenção nas palavras que você errou, que você não conseguiu falar, vai anotando, porque depois você consegue traduzir elas, revisar e incorporar elas no seu vocabulário. Muito útil também. E
as palavras que a outra pessoa disse. Então começa a anotar para ver se você não conhecia essa palavra, o que você entendeu. Muito bom. Pedir feedback. Se você tiver um parceiro de conversação muito bom, é interessante você pedir feedback para ele. Tipo assim, eu errei em alguma palavra, tem alguma dica que você pode me dar, tem algum erro que eu cometi muitas vezes, que eu posso evitar. Essa forma de treinar pedindo feedback é muito legal, porque você consegue melhorar nos pontos que você realmente está errando e que a outra pessoa reparou que talvez você não saiba. Então é muito legal, e saiba também receber feedback. Como uma pessoa que está aprendendo, nós cometemos erros. Então, saiba ouvir. Você errou nisso, e aceitar isso enquanto você está melhorando. Sobre alguns perigos e alguns cuidados que vocês devem tomar. O principal de todos, eu diria, que é esse aqui, sobre cuidado em evitar dar muita informação pessoal com os parceiros de conversa. Principalmente em sites como o Omegle, que nem eu falei para vocês. No Omegle tem pessoas de diferentes países, de diferentes lugares. Tomem cuidado com as tags que vocês colocam, porque vocês podem achar pessoas muito, muito estranhas lá no Omegle. E também com dar informações pessoais. Eu sei que quando você está conversando com alguém, é natural que alguém fale, qual que é o seu nome, idade, tal, onde você mora. Mas enxugue essas informações. Então, por exemplo, qual é o seu nome? Fala só o primeiro nome. Quando alguém perguntar onde você mora, fala só Brasil e show. Porque quanto menos informações vocês darem para essas pessoas, menos possibilidades de alguma coisa ruim acontecer. A possibilidade é menor. E tem algumas outras, uns desafios, né? Mas ansiedade, por exemplo, eu vou fazer ainda um vídeo aqui no canal sobre como evitar esse medo de errar. Por exemplo, muitas pessoas têm ansiedade ao falar. Nossa, quando eu vou falar eu travo, eu fico suando frio, eu fico travada, não consigo falar. E essa ansiedade, ela normalmente acontece principalmente pela falta de prática. E não tem como você ter o resultado sem você passar pelo processo. Então não tem como você ser uma pessoa muito confiante para falar inglês se você não treina inglês regularmente. Uma coisa muito comum é assim, como que você pode ser uma pessoa que pega o carro e sai para dirigir e sente muita confiança atrás do volante se você não anda de carro regularmente? Então a ideia é, comece a praticar o inglês regularmente. No início vai ser um pouco mais difícil, isso é natural, mas com o tempo você vai criando essa autonomia, essa facilidade de falar. E você vai notando isso em si mesmo, em si mesma, com o tempo. Também dificuldade de encontrar parceiros, né? Porque muitas pessoas às vezes começam e depois param. Outras pessoas falam, não, eu queria aprender também, mas elas começam a praticar com você, você continua, essa pessoa para. Então, por isso que grupos de conversação são interessantes, já que você sempre vai ter alguém, já que é um grupo, então você não tem um parceiro ativo, mas vários que você pode ir utilizando. E falta de tempo, mas pelo ponto de falta de tempo, eu coloquei você pode treinar inglês sozinho também, que eu vou ensinar a técnica. O importante é você separar um horário todos os dias, continuar e não desistir, e tomar cuidado com esses sites dando informações pessoais. E lembre-se, vocês precisam incorporar esse novo vocabulário. Então, se você participou de uma conversa, você aprendeu algumas palavras, o seu objetivo deve ser como eu posso utilizar as palavras que eu aprendi anteriormente nessa conversa que eu vou ter agora, nessa conversa que eu vou ter amanhã. Como que eu posso evoluir a partir do que eu já tive? Esse é o importante, porque se você melhora um pouquinho todo dia, com o tempo, você vai se tornar fluente sem nem perceber. Um convite que eu tenho também, antes de explicar a técnica, eu tenho as minhas próprias turmas de conversação. Então, se você tem interesse em participar das turmas de conversação, entre em contato comigo pelo Instagram. Simplesmente manda lá no direct, quero entrar nas turmas de conversação. Tem o meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E é um convite que eu faço para vocês, é uma forma muito legal, porque eu mesmo estou ali ajudando todos os alunos com todas as dúvidas que eles têm nas aulas de conversação, então é um formato muito legal que a gente tem. Uma técnica para treinar inglês sozinho é a técnica 2x1. A técnica 2x1, ela funciona de uma forma muito simples, mas é muito útil também. Ela funciona da seguinte forma: você separa perguntas que as pessoas podem fazer para você, ou no trabalho, ou na vida pessoal. Depois de você separar essas perguntas, você pode estruturar as respostas, e você pode fazer isso em português e depois traduzir, sem problema nenhum. Quando eu falo sobre separar as perguntas, você pode pensar em perguntas que as pessoas fazem para você em português, no seu trabalho ou na vida pessoal, e traduzir, colocar para o inglês. E pensar na resposta. Será que eu conseguiria responder isso por conta própria? Dependendo do seu nível, não. Se você está no início.
E aí você vai e estrutura a resposta primeiro em português e traduz, não tem problema. Lê a resposta várias vezes. Depois de você ler a resposta várias vezes e se acostumar com ela, você pode utilizar um timer no computador, né? Eu coloco um cronômetro mesmo. Evite colocar no celular, porque nós temos muitas distrações no celular, né? Tem notificações, tem pessoas que mandaram mensagem no WhatsApp. Se você colocar o timer em algum outro lugar, que seja aqueles timers de cozinha, né? Que é um tomate, que é um ovo que você gira, para você não ter as distrações do celular, você coloca uns 30 segundos inicialmente. E você começa a responder a pergunta que você tinha separado. E a resposta que você já tinha estruturado e treinado, só que sem ler nada, ok? Sem ler. Isso aqui é responder mesmo, de improviso. Só que não é de improviso porque você já sabe a pergunta e já sabe a resposta. E você já treinou a resposta. Mas essa parte de treinar sem ler é importante porque a sua mente vai estar buscando constantemente formas de responder aquilo. Quanto mais você fizer isso, mais acostumado e acostumada você vai estar a pensar em inglês. Como que a gente fala assim, como que eu consigo pensar em inglês? Fazendo isso constantemente. Isso não acontece de uma hora para outra. É o hábito de pensar em respostas em inglês constantemente e explicar coisas em inglês também todos os dias, que você desenvolve essa facilidade de pensar em inglês. Você não vai pensar em inglês sem começar a pensar em inglês. No começo é pouco, depois isso vai aumentando. É basicamente essa a ideia. Então, timer de 30 segundos, sem ler, começa a treinar. Depois você aumenta para 1 minuto, depois 1 minuto e 30, e depois de 1 minuto e 30, 2 minutos. 2 minutos. Aí, por que se chama técnica 2x1? Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um vídeo completo onde eu ensino mais sobre essa técnica, tá bom? Mas a ideia é, no final você vai estar falando por 2 minutos e tudo aquilo que você não conseguiu falar, não conseguiu dizer, você separa 1 minuto só para pesquisar como que é essa palavra, como que é essa expressão, e assim você vai se desenvolvendo dentro dessa técnica. Assista o vídeo da técnica 2x1 para você entender ainda mais como utilizar ela, mas a base dela é essa. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e também acompanha os próximos vídeos que eu vou postar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários também. Vejo vocês no próximo vídeo.